Bom dia! Então sejam muito bem-vindos, caras e caras ouvintes. Bom dia, professoras e professores do CEPI de Aplicação. Bom dia, alunas e alunos. Bom dia a todos aqui que estão presentes, que vão nos organizar, nos ajudar aqui a fazer o programa de hoje. Bom dia a todos! Vamos começar então o nosso programa. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora e membro dessa comunidade escolar e apresentadora do programa Socializando. Quero mais uma vez, antes de começar, agradecer ao CEPI de Aplicação pela oportunidade dessa parceria com o Laboratório de Pesquisa e Extensão e Ensino de Geografia da UEG de Porá. Quero especialmente agradecer à professora Alessandra Nunes, idealizadora do projeto Web Rádio Aplicação, um projeto que cada dia mais tem impactado na formação dos estudantes da escola. Está no ar o programa Socializando, um programa que valoriza a força da escola pública no seu papel na transformação de uma sociedade justa, participativa e solidária. Participem, mandem suas dúvidas e sugestões. O amanhã será a formação integral dos alunos CEPI de Aplicação, o projeto Jovens de Atitude. Sim. Professora Vanessa, professora Eliane e professora Thelma. Então, antes da gente falar do projeto, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para quem estiver ouvindo e saber quem vocês são. Vou começar pela professora Vanessa. Eu sou a professora Vanessa, esse é o 3º ano que nós estamos nesse projeto Estudantes de Atitude e é um prazer estar aqui com vocês e vai ser muito bom o papo que a gente vai ter hoje porque é um projeto muito importante para a escola. Professora Eliane. Eu sou a professora Eliane, coordenadora do Núcleo de Integração Curricular, uma das organizadoras deste projeto Estudante de Atitude nessa escola. Como a Vanessa, já é o 3º ano que a gente está à frente desse projeto dentro da escola. Professora Thelma, parceira. Sou professora Thelma, formada em Geografia, 1º ano no projeto e acredito no projeto, porque nossos alunos têm que se tornar, protagonistas da sua história. Vamos começar, né? Só para a gente ter ideia, né, por que eu trouxe essa música para a gente pensar, né? Essa música Tamo Junto, Não Desista, é uma canção de Carlinhos Brown Wexler, a meninada, nossos alunos aqui, os nossos filhos vão conhecer esses cantores, né? Mas é uma música que foi escrita no período da pandemia, porque a gente sabe que os jovens, os alunos, eles se afastaram da escola nesse período, né? Ficaram afastados, não ficaram desestimulados. E nós estamos aqui para falar de jovens de atitude, nós estamos aqui para poder falar do papel deles, né? Para não desistir, muito pelo contrário, para buscar a força dentro deles, para continuar estudando, para não abandonar os seus sonhos, não abandonar a escola. E eu entendi que essa música traz um pouco da proposta de vocês. Então, para a gente poder falar sobre, né, o projeto, eu gostaria que vocês, então, falassem um pouquinho. Professor, vou começar pela professora Eliane, né, que é a coordenadora central dentro da unidade escolar. Explica pra gente, né, o que é esse projeto, o que é o projeto Jovem de Atitude dentro da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. O projeto Estudante de Atitude, ele foi pensado pela CGU, a Controladoria Geral do Estado de Goiás. E eles trazem uma proposta desse jovem ser protagonista. E eles levam a proposta para a escola nos apontou para dar início, para dar o pontapé nesse projeto. Como vocês sabem, é um projeto de toda a escola. A gente está à frente, mas a gente conta com a colaboração de toda a escola e dos pais. E esse é um projeto onde leva o aluno a ser protagonista da sua vida. Então a gente começa com os meninos, desde pequenininho aqui dentro da escola, trabalhando o protagonismo neles. E a gente foi até o aluno para a gente saber que tema que a gente iria trabalhar. Porque a CGU aponta alguns temas, mas a gente queria saber do aluno o que seria viável e uma coisa que deixasse na história deles e deixasse um legado para a escola. Então a gente ouviu os alunos, fizemos a proposta para os alunos dos 7º anos aceitaram a proposta. Esse ano a gente trabalha com os alunos, com as 3 turmas de 7º ano, e aí o que fazer para que esse aluno fosse um protagonista? Levamos o tema para eles, estudamos, fizemos oficinas sobre o projeto para poder estar trabalhando com os alunos, e dos próprios alunos surgiu a ideia de trabalhar com o bicicletário. Por que o bicicletário? A gente sabe que a maioria dos nossos alunos utilizam esse meio de transporte, né? E aqui na escola ficava muito desorganizado o espaço onde eles guardavam. E também, quando a gente foi
levar essa proposta para os pais dos alunos dos 7º anos, alguns pais ainda nos falaram dessa questão de estragar a bicicleta, de mim trazer a bicicleta, não ter como voltar, ou às vezes ele estragava a bicicleta em casa, não tinha como vir, não tinha como acondicionar, guardar a bicicleta do aluno, e a gente começou a pensar esse projeto junto com os alunos. Daí surgiu a ideia e a gente abraçou, porque como é uma ideia dos alunos, eles que são protagonistas, a gente convidou os pais para participar de uma reunião para a gente colocar o nosso projeto em ação. E aí começa o projeto Estudante de Atitude com a construção do nosso bicicletário aqui no CEPI de aplicação. Bacana. E, professora Vanessa, a professora Eliane falou aí do protagonismo, né, dos estudantes, dos nossos filhos. O que para quem está ouvindo, né, para quem vai ouvir depois, os próprios pais, né, as mães responsáveis, né, os amigos dessa família, né, dos familiares, dos alunos que estão aqui na escola, o que é esse protagonismo? O que vocês esperam de verdade quando pensa assim, ó, o meu aluno do CEPI Aplicação será protagonista desse projeto? O que significa isso mesmo na materialidade, né? Qual que é esse papel? Como que esse aluno é visto? Então, só reforçando o que a professora Eliane falou, o Estudantes de Atitude é um projeto da CGE em parceria com a Secretaria da Educação, e o intuito dele é promover jogos entre as escolas estaduais, né? Então, como a nossa escola de período integral sempre está reforçando essa ideia do aluno ser protagonista, nesse projeto específico, a gente vê o aluno como ele deixa de ser um instrumento de absorção, apenas absorção de conteúdo, e ele passa a ser o protagonista. Ele passa a abrir caminhos de aprendizagem, de conhecimento. Então, ele começa a fazer pesquisas, debates, entrevistas, eles expõem as suas ideias, e tudo isso é levado em conta, porque o projeto é deles. Eles são a peça fundamental do projeto. Professora Thelma, então a gente pode falar que protagonismo, nesse caso, é o aluno tomar consciência do seu papel, né? Envolver-se com as atividades escolares, com as atividades extraescolares e as atividades da sociedade, ele se sentir um sujeito capaz de se organizar com outros colegas para poder transformar o espaço que a gente vive. Ainda mais, eu sou professora de Geografia, você é professora de Geografia, né, professora Thelma? Então, podemos pensar assim, esse aluno como sujeito capaz de transformar a realidade no qual ele vive? Com certeza, né? Eu estava até lembrando que o 9º ano hoje é um dos protagonistas que terminaram, né? Que fizeram o ano passado, e a gente na eletiva vai estar trabalhando agora com os alunos. Quando a gente fala assim que o aluno ele vai crescer, a gente já viu muitos alunos que estão no 9º ano hoje são protagonistas, por causa justamente desse projeto que foi criado, né, o ano passado que eles trabalhavam, né, Eliane? E aí a gente pensa assim, mas talvez não vai dar nada, ele não vai ser crítico, ele não vai ser consciente. Sim, aquilo ali vai ser impregnado na vida daquele aluno hoje. Esse projeto Estudante de Atitude, ele é de excelência. Para mim, eu vejo assim, uma coisa muito boa para o futuro deles. Talvez a gente não dê nada, né? O que ele vai criar, que ele vai falar. Muitas vezes ele fala o que ele quer para a gente ouvir. E os alunos do 9º ano lá hoje, eu vejo que tem protagonistas que foram do projeto de atitude. Vocês falando aqui, né, me vem o entendimento aqui de que o processo educativo é bem isso, é processual, né, é esperar você plantar uma ideia, debater sobre ela, analisar e provocar resultados, né. Então, o que eu vejo interessante, eu volto a falar, né, eu além de sou mãe, me coloquei aqui, né, sou mãe de alunos da escola, sou membro do Conselho Escolar Representante de Pais, sou professora da UEG, trabalho na formação
formação de professores, e uma questão que a gente sempre fala é esse papel da escola em estimular os alunos a se observarem, né, nesse processo educativo, cada etapa do seu processo de aprendizagem, cada oportunidade que ele tem para aprender junto, né, a forma como ele observa e participa das aulas, a forma como tudo isso que ele faz aqui na escola ele consegue materializar na sociedade, não é mudando do dia para a noite, né? É um pouquinho a cada dia, transformando um processo, porque o processo educativo ele é evolutivo, ele é social, ele é histórico, né? Resista, né? Não abandone o seu futuro, né? Vamos em frente, vamos continuar. Então a gente volta novamente a falar do programa, né? Do projeto Estudante de Atitude. Nós estamos aqui com a professora Vanessa, com a professora Eliane. A professora teve que sair, né? Rapidinho, mas vamos voltar a falar. Professora Vanessa, explica melhor pra gente, né? Como que vai ocorrer essa construção psicanalítica? Vem dinheiro do governo? Não, de forma nenhuma. Então, nós primeiro formamos o nosso time e aí a gente pediu a opinião deles, né, para que eles falassem o que a gente poderia mudar na escola. E entre algumas sugestões, eles sugeriram que faltava um bicicletário, que é um espaço específico para colocar as bicicletas. Então, a ideia foi totalmente deles, né. A partir daí, a gente começou a elaborar alguma forma de conseguir verba e também a gente conta muito com a colaboração dos pais, dos professores, de todos os membros da escola nesse projeto, né, na construção dele. Aí nós tivemos autorização também da CGE para que a gente pudesse fazer troca de latinhas por laranjinhas, para a gente conseguir uma verba, que também vai de encontro ao outro projeto que a gente já teve, que é do meio ambiente. Nós começamos a vender essas latinhas, a adquirir uma verba. Nós fizemos rifa também, que é para arrecadar verbas, e temos também doação de material de pais e de colaboradores, mas verba do Estado para esse projeto a gente não tem. Passando também aqui para a Eliane, né? Então é um programa dentro da Secretaria Estadual da Educação, né? Também vinculado, se for da CGU, também, com a CGU, e que prevê a transformação da paisagem escolar a custo zero do ponto de vista do Estado, mas que a escola, acreditando na proposta e na importância da participação dos pais, né, e da comunidade escolar, não fala só de pais, porque quando a gente fala, eu falei disso no ano passado, a gente fala de pais, né, personaliza, né, da comunidade escolar para essa melhoria no ambiente. A gente sabe, né, que é o nosso papel acompanhar como está a escola, observar, né, não só o processo de ensino-aprendizagem, mas como está a estrutura, a materialidade da escola. E a gente sabe também, enquanto eleitores, que o nosso papel também é cobrar, né, esse Estado na manutenção da escola. Mas nem sempre, né, em função dos projetos, programas, orçamento, isso é possível. Então, a estratégia do projeto Estudante de Atitude é um projeto a custo zero, né, pelo que eu entendi, mas, né, o entretanto, é uma oportunidade dessa comunidade estar presente e verificar as demandas da escola. É isso mesmo, Eliane? A gente pode pensar assim, há muitas demandas da escola e que a gente deve participar e correr atrás e ajudar, assim como nessa construção do bicicletário? Isso, a gente tem várias demandas e assim, eu acho que além de acompanhar, de reivindicar o que a escola precisa, a gente também precisa de acompanhar o que está sendo feito. Esse projeto, eu acho que a parte financeira do Estado, o governo vem com a contrapartida porque ele nos mobilizou para um concurso. A escola que ganhar, ela vai ganhar os alunos vão ganhar uma viagem para Caldas Novas, né? Então, assim, eu penso que a CGE se organizou, porque também tem a nossa contribuição com o imposto, e faz com que a escola também participe dessa construção, né? Eu acho que nem tudo tem que vir do governo. Como a gente é uma sociedade capitalista, a gente também tem que participar dessa construção. E eu acho que quando a gente participa, a responsabilidade
responsabilidade também aumenta. Eu penso que os nossos alunos, a partir do momento que eles começam a reivindicar uma coisa que eles querem e começam a participar dessa construção, eles também iniciam com a responsabilidade do cuidado. No projeto, a primeira coisa, quando você fala da música, da importância da música, eu lembrei que uma das primeiras ações, e lá dentro do concurso que a gente faz, uma das primeiras tarefas é o grito de garra, que começa pela música. O grito de garra é criado pelos alunos, a gente participa do ensaio, grava e envia para eles, é tarefa cumprida. E toda escola que participa desse concurso dos estudantes de atitude, que não faz o grito de garra, ele já começa a perder ponto. Então, assim, até agora a gente está com a pontuação máxima, tem outras escolas que estão no páreo também com a gente com a pontuação máxima, mas a gente já começa no grito de garra com os alunos a colocar a proposta deles e depois a gente começa a atuar. A gente conta com a colaboração dos pais e, assim, quando você fala da comunidade escolar, eu acho muito importante essa parte, porque quem é a comunidade escolar? Somos nós, servidores, são vocês, os pais, vou chamar você assim, que aqui nesse momento você representa todos os pais, e a gente é com a comunidade da escola, do entorno também. Então, no ano passado a gente teve muita colaboração da comunidade, esse ano a gente já teve com a doação, por exemplo, a gente vai cercar o bicicletário com doação das madeireiras de Porá, a gente conseguiu isso, para cercar o bicicletário, a gente já construiu através de doação da comunidade escolar, dessa promoção que a Vanessa está falando, que a gente já está tirando o lixo das ruas, o lixo da proximidade da casa dos alunos e trocando por laranjinha, que é uma satisfação para os meninos, também é um agrado, e a gente já conseguiu verba, e teve um pai de aluno e que tem uma serralheria que nos ajudou com a mão de obra. A gente comprou a ferragem com essa verba e com doação para fazer o estacionamento das bicicletas, já está pronto, a gente conseguiu com isso, por isso que eu falo, trazendo a comunidade, os empresários para dentro da escola, e assim, a gente não teve de nenhum que a gente procurou que faz parte dessa comunidade. Então a gente já tem estacionamento, hoje a gente já teve visita de políticos e da Secretaria de Obras para nos ajudar com a terraplanagem, que aí volta ao governo municipal. Uma coisa muito interessante é que a gente leva os alunos para conhecer essa gestão administrativa municipal. Por exemplo, a gente tinha alunos que não conheciam o prefeito nos visitou, eu acho que foi uma ação muito importante, não politicamente, mas social, um ato social, porque ele não veio pedir voto, nossos alunos não votam, mas ele veio demonstrar quem é o gestor municipal, teve junto com a gente no projeto, os alunos conheceram, a gente levou a representatividade desses meninos para conhecer a Câmara Municipal, a gente participou de uma sessão que os nossos alunos também, os que foram e a maioria dos que ficaram, também nunca tiveram oportunidade de ver uma sessão na Câmara Municipal. Então, assim, a gente está levando esses meninos a fazer parte do social, tanto da escola quanto do município, e eu acho que é uma parte muito importante, que é aquilo, a partir do momento em que eu começo a construir, eu tenho a responsabilidade de acompanhar, de ver para onde que está indo a nossa verba, aonde, se vem uma verba para a escola, porque lá tem um ponto dentro do nosso projeto em que os meninos acompanham a execução das obras dentro da escola, onde é gasto o dinheiro que é destinado para a escola, e os alunos nem sabiam que vinham isso. E a faixa etária dos alunos de sétimo ano é uma faixa etária que eles estão começando a entender isso, né? Porque quando a gente fala dos alunos do nono ano, eles estão mais conscientes, porque já estudou um pouquinho a mais sobre esse processo. E os alunos do sétimo ano agora estão começando a entender esse processo de administração, tanto municipal quanto estadual. Bacana. E professora Vanessa, a professora Eliane falando aqui, a gente percebe que o esforço, né, da escola, de vocês, professores e professoras da escola, em fazer com que os alunos se percebam como agentes do processo, né? A gente percebe que a escola é esse espaço
espaço educativo, mas que forma o ser social, o ser político, o ser participativo, o ser democrático, né? Participando, quando ele participa das tomadas de decisões, é um estímulo à formação democrática, né? Do ser democrático que a gente tanto precisa na sociedade, né? Porque participar das decisões, ouvir as necessidades dessa comunidade, né? Então, os alunos da escola é um recorte, é uma parte da sociedade que essa comunidade tem as suas necessidades, não é isso? E, nesse sentido, eu também gostaria de ouvir, Vanessa, né? Para quem estiver ouvindo entender um pouco melhor, quais foram essas etapas, assim, são 1, 2, 3 etapas, né? Quantas etapas são? Nós já estamos, né, pelo jeito aí na segunda ou na terceira etapa, né? E quais serão os próximos passos? Certinho. São várias etapas, né? Eles participam de todas elas. Primeira escolha de qual projeto seria feito, depois tem provas que eles precisam realizar, são feitas por eles. Ao final a gente começou primeiro, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A gente começou primeiro com a oficina. Depois a gente passou para a formação do time, que no caso foi escolhido os 3 sétimos anos. Depois teve o grito de garra, que a professora Eliane já falou, né, que foi feito por eles. Aí vem a auditoria cívica. A auditoria cívica é uma prova muito importante, que é onde os alunos fazem um raio-x da estrutura escolar, porque esse projeto é para promover mudanças dentro do ambiente escolar. Então essa parte aqui, ela é crucial para o nosso projeto. Aí tem a tarefa especial, que a gente teve que fazer um questionário sobre o índice de felicidade, que teve um resultado muito satisfatório para nós. E por fim, é a etapa que a gente está agora, que é a entrega do desafio. Então, os nossos alunos, eles começam desde a primeira etapa até a última. E nessa última etapa, eles literalmente, eles colocam a mão na massa para a gente entregar esse projeto final, né, que é o nosso bicicletário. E eu vou aproveitar e fazer outra pergunta, né? Não sei se vocês têm esses dados. Quantas escolas no estado de Goiás estão participando? Não sei se vocês têm. E se tiverem, né? Em qual lugar que nós estamos, né? Dentro dessa competição? Eu, como mãe aqui, eu vou fazer dessa oportunidade de participação dos alunos, né? Nesse ranqueamento. O número total da escola a gente não sabe, porque assim, eles dividiram pelas coordenações regionais. Então, o estado de Goiás tem 40 coordenação regional. A coordenação regional de Coral, o ano passado, foi premiada com a coordenação do estado de Goiás que mais teve escolas participando. Esse ano, a coordenação, todas as escolas que está sob a jurisdição da coordenação regional estão participando. E eles meio que concentram para a gente não saber a pontuação do outro. Então, ao final de cada etapa, é que eles falam como que a gente está. Então, por exemplo, o CEPI de aplicação está dentro da regional de Porá, então a gente não sabe como que está a regional de Formosa, por exemplo. Né? Então, e esse ano tem uma coisa diferente do ano passado, porque vai ter a premiação para o melhor da regional e para os melhores do estado. Então vai ter 2 premiações. Então primeiro a gente concorre com as nossas escolas da nossa regional. Dentro dessa concorrência na nossa regional, nós estamos entre as primeiras. Tem mais escola que está no mesmo ranking que nós. Por exemplo, que cada etapa que a gente passou tem uma pontuação. E nós aqui do CP de aplicação conseguimos toda a pontuação geral. Então a gente está em primeiro lugar, mas tem outras escolas que estão junto com a gente. Agora, aonde que a gente desempata? Nesse desafio. O desafio é o que cada escola escolhe fazer, né? No nosso caso, o bicicletário. Só na música para trazer aqui é para pensar nisso, né? Os nossos alunos vêm de bicicleta para a escola. E Coral não é uma cidade, é uma pequena cidade do ponto de vista geográfico, né? Mas os alunos também que vêm para essa escola aqui, eles estão dispersos, né? Em vários cantos também da cidade aqui, uns mais próximos do CP Aplicação, outros mais longe, né? Significa dizer também que a nossa cidade não tem transporte público para trazer esses alunos. E a bicicleta é um meio de transporte extremamente utilizado pelos nossos alunos aqui, né? E eles aproveitam tanto pelo transporte, pensa também, né? A gente
gente pode pensar aí que é um exercício, né, cuida da saúde, então é importante também cuidar dessa bicicleta aqui na escola. Recentemente a gente teve, né, a gente sabe que tem problemas, né, uma mãe nos procurou e a gente tem discutido sobre isso, né, de uma bicicleta que apareceu estragada, a gente não sabe como se estragou, se foi criança, se foi porque estiveram amontoadas ali, né, o que demonstra a importância, né, esse olhar que o aluno teve, peraí, a gente precisa de um espaço para resguardar aquilo que é nosso também, né. Então, nesse sentido, né, eu ainda vou continuar fazendo essa pergunta para vocês, né. A importância desse projeto da bicicleta na perspectiva da formação desse aluno, né? Quais são também esses outros objetivos que estão por trás, além daqueles que vocês elencaram, né? Aí eu vou só começar o fio da meada. A questão do respeito, esse é um atributo desse projeto, né? Eles pensarem no respeito um com o outro, no respeito do patrimônio público e do patrimônio privado da outra pessoa que está aqui. Eu vejo que a prioridade foi isso. Quando eles pensaram, nem todos os alunos têm bicicleta, mas ele pensou na bicicleta do colega. Porque eles viam também o colega chegar dentro da sala e falar: minha bicicleta quebrou o freio, minha bicicleta com o pneu vazio. E eles pensaram no outro, porque nem todo mundo tem bicicleta. E eu acho que a gente já conseguiu plantar essa sementinha na cabeça dos meninos, dos nossos alunos, com a questão da poluição. A consciência ecológica do andar de bicicleta com outro transporte. Sem contar que, como o CEPI de aplicação é uma escola de tempo integral e você já citou, não tem transporte público, se eu não estou enganado, só temos um aluno que vem da fazenda em transporte público, né? Que tem transporte ônibus que traz o menino. Os outros alunos ou vêm com os pais, ou vêm a pé, ou vêm de bicicleta. Para a gente pensar que geograficamente, e Coral é uma cidade pequena, mas a gente pensa assim, para quem conhece a cidade, nós temos alunos lá no Jardim Monte Alto, no Parque das Estrelas, na saída de Amorinópolis, na Nova Iporá, se a gente for medir da Nova Iporá, e Nova Iporá está pertinho, mas dá mais de 5 quilômetros, e é um transporte viável e baixo custo. E aí a gente já começou a plantar isso nas nossas aulas também, a questão da poluição, né? Sem contar do exercício físico. Para a saúde, não tem uma prática de atividade tal qual o exercício de andar de bicicleta. Então, olha o tanto que é importante. Eu estou cuidando do outro, ajudando a preservar o patrimônio do outro, sem contar no patrimônio público, que a gente vai ter um espaço para eles. E outra coisa que a gente vai lembrar aqui, a saída e a entrada dos alunos. Os alunos entram pedestre e montado de bicicleta juntos. O que acontece na entrada? O congestionamento. Com a construção do bicicletário, os meninos de bicicleta vão entrar em outro portão. Então a gente vai diminuir esse congestionamento. E a saída, porque a gente tem o transporte dos pais que vem buscar aluno, e a gente vai ter também a facilidade na hora de sair, porque o pai que vem buscar, o menino não está de bicicleta. Então, se ele sai no mesmo portão, tem todo aquele congestionamento. Então, a gente pensou nisso também. Os alunos que sugeriram, nós já conversamos com a diretora, com a direção da escola, e os meninos, em uma reunião com a diretora, propôs isso para eles entrarem e saírem em outro portão. A diretora achou viável, já conversou, a gente já planejou isso, porque foi uma solicitação dos alunos. E essa questão do preservar o meio ambiente, né? Porque eu penso que a curtíssimo prazo, né, nós temos que solucionar essa questão da poluição, ou pelo menos diminuir ou estagnar, deixar de produzir mais poluição para o ar. A bicicleta vai nos ajudar nisso. E essa motivação aos meninos saberem, porque muitos deixam a bicicleta guardada em casa. Então, a partir do momento que a gente vai ter um lugar reservado e a gente acredita que esses alunos também vão passar a cuidar melhor do bem dele e do bem do colega, a gente também está estimulando mais a vinda de alunos de bicicleta. E assim, a gente pensa em reservar ainda um lugar para visitante, né? Quer dizer, eu vou lá no CEPI de aplicação, como você está aqui hoje, você não mora tão longe, fala, não, ao invés de eu ir de carro, eu vou na minha bicicleta, porque lá tem um bicicletário, a minha bicicleta vai ficar guardada, eu não preciso de deixá-la na rua. Estacionamento diminui lá fora da escola, a questão da poluição, a questão do exercício físico, né, do sedentarismo que a gente vai estar diminuindo, e principalmente a questão do aluno saber que o bem dele está guardado e eu estou cuidando do bem do outro também.
Bacana. E professora Vanessa, a Eliane falando aí, me vem as palavras, né, que estão implícitas, né, mas vou explicitá-las aqui. É um projeto interdisciplinar, transdisciplinar, né, é um projeto transversal de um tema contemporâneo, de vários temas contemporâneos, né, que a gente sabe que não é só uma questão de obrigação que a escola deve agir, mas é uma questão mesmo nossa de pensar no nosso papel enquanto sujeito da construção de uma sociedade melhor, né? Então, pela fala da professora Eliane, né, Vanessa, educa-se o comportamento, né? Então, você vai estar lendo o comportamento dos nossos alunos, dos professores, da comunidade que vem à escola, né? É uma questão, acho que a fala da professora Eliane, ela deixa também explícita, na verdade, que é uma proposta que fala de segurança, porque a gente não pode pensar só em segurança numa perspectiva da violência, né? Acho que nos últimos meses aí a gente pensou, quando falava em segurança, a gente só pensava em violência. Não é uma questão, a insegurança não é sinônimo de violência. A insegurança diz respeito à organização desse espaço também, né? Para evitar acidentes, né? Evitar situações que possam criar constrangimento entre essas pessoas, né? Não foi essa questão da culpa, né? Não, foi você que estragou, o outro que estragou, então a segurança de estar num ambiente saudável, emocionalmente saudável, né? A responsabilidade social, né? Eu acho que eu vejo nisso um projeto de responsabilidade social. E aí eu vou deixar minha dica, vou passar também para a professora Vanessa, para pensar nisso tudo, gostaria que você falasse, e vou deixar como moradora da cidade de Porá, né? E deixar aqui também uma discussão, de repente, quem sabe um projeto desse, os nossos filhos aqui, junto com vocês, professores, e nós da comunidade, a gente não conversa com a gestão local, com a prefeitura, com os vereadores, né, os que fazem as leis, e no caso do Poder Executivo, para pensar ciclovia na cidade, né? Uma cidade que não tem transporte coletivo para atender muita gente. A gente sabe que tem um programa, né, Caminhos da Escola, né, que trazem os alunos da zona rural para cá. Mas dentro da cidade, a cidade é acessível para a bicicleta, né? Então, vocês, escola, estão pensando. Então, vamos pensar junto, então, chamar isso, né, os gestores públicos, né, esses agentes sociais, para pensar nisso. Eu estou falando demais, professora Vanessa, a gente pode pensar nisso tudo? Não, eu acho que você está certinha. Isso também, a gente também já pensou nisso. Porque assim, ó, o nosso público, o meio de transporte deles é a bicicleta. Mas alguns ainda têm o receio da segurança do filho, né? Nesse caminho para a escola, dessa bicicleta se estragar. A gente tem uma preocupação muito grande com esses conflitos que são gerados, que algumas mães já nos questionaram também, que por que o menino vem com a bicicleta e ela estraga, perde peças. Então tudo isso foi pensado, tudo isso foi muito analisado. E voltando ao assunto da faixa exclusiva para a bicicleta, eu acho que a gente tem que chamar a atenção, aproveitar esse projeto que tem grande visibilidade para chamar a atenção mesmo, né, dos vereadores, né, do nosso prefeito, que sempre está nos apoiando, que pense melhor nisso, porque é um cuidado conosco e um cuidado principalmente com os nossos filhos, que é a nossa maior preocupação. Eu só queria completar a fala da Vanessa, quando a gente fala que a gente pensa nisso também. Porque todo projeto de estudante de atitude tem que pensar na continuidade. A gente fez a pracinha lá de fora, porque aqui na porta da nossa escola era um lixão. A gente chama assim, que era lugar de descarte de lixo da comunidade ao redor. E às vezes até nós mesmos. Aí a gente pensou e já melhorou muito. Aí a gente pensou na continuidade, porque você vê que a gente pensou na entrada da escola. O bicicletário fica na entrada. Quando a gente pensa na continuidade, você fala dessa questão de chamar o poder público para essa ação crescer,
a gente pensa nela como a continuidade do projeto. Primeiro a gente construiu aqui dentro, que a gente começa pelo eu, né? Então, já que nós resolvemos o nosso problema, vamos pensar agora no problema macro. Vamos pensar na cidade. É a continuação do projeto. Aí a gente vai chamar o poder público, chamar a comunidade para pensar nessas ações, como você estava citando, nas ciclovias, né? Na questão de por exemplo, a prioridade de asfaltar e de marcar para onde os meninos vêm de bicicleta, porque a gente ainda tem ao redor aqui algumas ruas de terra. Né? Então aí é hora da comunidade nos ajudar, nos apoiar, para a gente também poder cobrar isso. Eu falo cobrar, mas é aquela do cobrar, do acompanhar, porque às vezes ninguém sugeriu isso para o administrador. Às vezes ele nem está pensando que isso tem tanta importância. Então, a partir do momento em que a gente começa do eu, que o CEPI de aplicação está pensando no nosso bem-estar, o próximo passo da continuidade é expandir esse projeto para fora, que não seria construir bicicletários na cidade, mas a ciclovia. Porque como a gente teve a continuidade do nosso aluno querer vir para a escola, ter uma boa aparência da entrada da escola, a gente adentrou esse espaço da escola com a jardinagem também dentro da escola e o nosso bicicletário. E agora, quiçá, pensar em outras coisas e o nosso aluno, que é o estudante de atitude dentro da escola, não passar a ser um cidadão de atitude. Bacana, né? Então é um projeto chamariz. E eu já vislumbrei aqui, professora Eliane, a ciclovia e os bicicletários da cidade, né? Para poder deixar organizado, limpo. Nossa cidade precisa, né? Tá bonita. Nossa cidade, né? merece. A nossa cidade merece isso, né? Nós que somos população, né? Nós merecemos esse... É uma reciprocidade, né? Porque a gente elege, a gente discute, a gente participa do processo democrático, e participar do processo democrático é também elencar as nossas prioridades, as nossas necessidades. E nós, né, principalmente quando estamos mais na periferia, como é o caso aqui do CEPI de aplicação, não já está tão na periferia, no sentido periferia que eu falo que são nas bordas da cidade, né, em que o acesso aos serviços públicos são mais demorados a se chegar lá, porque mesmo sendo uma cidade pequena, se a gente comparar em Goiânia, a gente tem que andar quilômetros de ônibus e carro e hora. Mas nós estamos falando da nossa realidade, né? Então, o projeto do bicicletário, e aí chamando a atenção para a comunidade que está nos ouvindo, né, ver como um projeto chamariz, um projeto guarda-chuva, e chamar essa comunidade aqui para dentro da escola, né? Eu gosto muito né, você usou a expressão aí, de cobrar, né? No meu entendimento, como cidadã, é cobrança, sim. Cobrança no sentido de cabe a nós, é direito e dever nosso, enquanto cidadãos, participar da organização da cidade, participar da organização da escola. Se eu deixo, né, assim como nos cobram as questões burocráticas do dia a dia, né, a gente paga imposto, a gente traz os nossos filhos na escola, a gente cumpre a legislação de trânsito, quando a gente não cumpre, a gente é cobrado, não é também? Nós também é o nosso direito e é o nosso dever chamar a atenção, sim, porque é o que você disse, né, Eliane? Às vezes também não está se vendo essas necessidades. Então, quando a gente fala, a gente expõe, né, acende a luzinha. E o bicicletário, não é sobre, pelo que eu estou percebendo, não é só o bicicletário em si, é o que ele representa, né? E pensando nesse sentido do que ele representa, para a gente continuar falando, né? Como é que efetivamente, né, vocês disseram, a escola fez a rifa também, né, uma rifa, eu gostaria que vocês falassem, fez a rifa, fez a venda da laranjinha, né, quais outras atividades, né, a escola está se empenhando junto, né, para buscar a participação da comunidade escolar e da comunidade poraense e até externo, né, porque a gente sabe que as pessoas contribuem de outras cidades também, auxiliam, né, financeiramente. Quais, né, professora Vanessa, professora Eliane, né, quais são as outras oportunidades de contribuir para esse projeto, já que é um projeto que vai levantar fundos por meio da comunidade para a construção do bicicletário? Como é que a gente pode fazer?
nós ainda estamos nesse processo, né? Nós ainda estamos com a venda das laranjinhas, com a troca de latinhas, com a venda das rifas. Eu aproveito para reforçar para os pais que nos ajudem, que ajudem seus filhos a serem protagonistas, porque o projeto é deles. Além disso, a gente conta também com doação de materiais, que a gente já falou, né? A gente conta muito também com a colaboração dos pais, com a mão de obra, com doação de mão de obra, porque toda construção exige muita mão de obra. Então, ali no nosso bicicletário, a gente tem um espaço, mas a gente tem que fazer o calçamento, a gente tem que fazer a cerca, porque essas bicicletas precisam estar seguras. O aluno chega, deixa e ali vai ficar trancado. Eles só vão pegar na hora de ir embora. Então, ninguém vai ter acesso, o que não vai causar danos à bicicleta. E, além disso, também, além da doação, da mão de obra, a gente conta com a colaboração de fora, né, dos empresários da cidade, que sempre está nos ajudando. E que mais, Eliane? Quer reforçar? Eu queria reforçar a questão, como a gente ainda está no processo da rifa, que encerra a semana que vem, para que os pais entendam que essa rifa é para essa questão da mão de obra especializada, porque às vezes não temos um pai que faz parte daquilo, ou do material da construção. Porque o calçamento, todo mundo sabe que é uma construção, que gasta cimento, que gasta areia, e a gente precisa disso tudo. A outra coisa é a gente precisa que os pais apoiem seus filhos. Ele não precisa de comprar 10 rifas, mas ele apoiando o filho a apresentar essa rifa para a família, né? Não é uma rifa cara, é uma rifinha de R$5 que está concorrendo a um liquidificador, a ajudar na limpeza, trazendo as latinhas, porque nós trocamos a laranjinha pelas latinhas e depois a gente vende essa latinha, a gente leva os alunos até para acompanhar quanto que é 1 quilo, a pesagem, todo o processo, eles acompanham, depois a gente trabalha isso na matemática. E assim, eu queria que todos os nossos pais pudessem nos ajudar, além dos pais dos alunos do 7º ano, porque os alunos do 7º ano são os estudantes de atitude que está à frente, mas é um projeto que vai ajudar a escola inteira. Então que o pai do aluno do 5º ano, do 6º, do 8º e do 9º nos ajude, apoie seu filho a ser protagonista. Independente do dinheiro, eu não tenho nem um centavo para colaborar, mas eu tenho uma latinha, eu posso ajudar, ou eu posso apoiar meu filho a ser protagonista com as ideias dele, apoiando ele a criar ideias, a sugerir, né? E aí esse filho, no futuro, com certeza será um cidadão que vai cobrar do poder público a benfeitoria para ele. E olha que só os nossos alunos vão olhar e ver uma ciclovia e falar, fiz parte. Daí eu tenho certeza que todos os pais vão ficar orgulhosos de saber que eles e os filhos fizeram parte dessa construção, dessa mudança de atitude. Porque na verdade é uma mudança. Se a gente conseguir tudo isso, o bicicletário e conseguir a expandir a continuação do projeto, ter na cidade uma ciclovia, é uma mudança total de atitude. Ontem, né, eu reuni com os meus alunos fora daqui, né, volto a falar, né, como professora da universidade, a gente falava sobre o que é educação, e educação é isso, né? Não é só dentro da sala de aula, não é na escola, é dentro de casa, é dentro da escola, é na nossa vida participativa, em comunidade. Então a gente fala de várias educações. Né? A proposta, independente, aí eu vou falar também da forma, né, trazendo um pouco da minha reflexão, independente da forma ou dos nomes que se dão, se é protagonismo, se é emancipação, se é oportunidade de aprender um ofício, né? No geral, é a oportunidade de aprender com o outro. Né? E o que faz a gente, enquanto ser humano, ser diferente de outras espécies é porque nós aprendemos constantemente com os outros. E a proposta que vocês trazem, quando vocês dizem, né, olha, a gente recolhe as latinhas, a gente faz todo um projeto de ensino, né, uma organização desse conhecimento a partir de uma perspectiva de uma temática, né, interdisciplinar, e traz isso, só demonstra que essa nossa capacidade de aprender, a capacidade que a escola tem, né, e a oportunidade
responsabilidade que a escola tem de continuar estimulando, né, a formação não só conteudista desses alunos, mas no meu entendimento, né, a formação, que é o tema até de hoje, né, a formação de fato integral. O que é essa formação integral desse aluno na escola? Falando para a comunidade, não só, volta a falar, não é só fazer as provas, não é só tirar 10, não é só índice de IDEB, né, que força essa ou aquela ação, não é só a exigência, que a gente sabe das atribuições, né, do trabalho docente na escola, às vezes boa parte dos pais às vezes não conhece esse universo, mas a gente sabe o quanto são várias as atribuições, né, mas pensando sobretudo nesse sentido desse estímulo, né, formação integral e esse estímulo de buscar em todos nós, professores, comunidade e alunos, né, a busca, a construção de conhecimentos que nos tire de uma certa estagnação, né, que mova o nosso olhar, né, em relação ao olhar da cidade, as necessidades, isso só falando do eu, como você disse, né, Eliane, mas também olhar o outro e ver eu com o outro, que somos nós, e nós juntos nós podemos transformar e pensar qual sociedade que eu quero para o futuro, aí é o papel da educação, né, falar em educação numa escola de tempo integral e que se pretende não só ser de tempo integral, estudar 10 horas aqui dentro, mas que se pretenda fazer um sujeito ativo, participativo, de fato crítico, né? Não crítico de criticar e sair correndo e deixa o problema para o outro resolver, não, mas propor soluções de modo também que ele aprenda a raiz dos problemas e aprenda a se posicionar nesse mundo, é o papel da educação, né? E se aprender com o outro. E nesse sentido, né, eu gostaria também, até que o nosso tempo está acabando, infelizmente nós não vamos conseguir ouvir as músicas hoje, né? Mas a gente tem tema aqui, muito tema para ser dito. Além do bicicletário, aí eu já vou chamar a atenção para outras questões. Você, professora Eliane, já disse, né, o quanto o projeto bicicletário ele é um guarda-chuva. Ele é também um guarda-chuva para pensar outras demandas da escola. Se possível, né, para a gente aproveitar esse tempo aqui, chamar a atenção nossa também aqui dos pais ouvintes, o que é que a gente pode fazer? Vou pegar um exemplo, a gente está falando de formação integral. Eu sou a mãe que sempre questiona, cadê a quadra? Não é? Para deixar esses pais mais atentos e, quem sabe, a gente se organizar junto com a escola, né? Porque a gente já sabe que tudo aquilo que é demanda da escola, que a escola necessita, a gestão escolar, os professores fazem de tudo, né? Fazem propostas pedagógicas, fazem documentos, correm atrás. Mas nós, comunidade, às vezes nós não sabemos disso, né? Porque a gente também está lá do lado de fora trabalhando em outras coisas, né? Mas o que a gente pode fazer? Aí eu falei da quadra, né? Só rapidamente para poder falar. Outra questão, aí eu vou passando a bola, né? Falar a questão da quadra, se vocês puderem se organizar. A questão de como aproveitar também, mais para frente, quem sabe um projeto, um planejamento, aproveitar a parte da frente da escola, que é uma praça onde vocês já fizeram, inclusive, né? Os bancos, né? O pergolado, né? Falar da limpeza urbana externa, que já foi falado, ele me chamou a atenção. Esses dias tinha um espelho quebrado na porta da escola, e isso é responsabilidade da comunidade, como fazer isso, como mudar, enfim, essas demandas, como que está e o que nós, comunidade, podemos fazer junto com vocês, assim como a proposta do bicicletário, para poder ver a coisa andar. Vou falar da quadra, que é minha paixão, né, Paulo? A questão do esporte na escola, a gente lida com ela com muita importância. Você sabe que a gente dá uma importância e, graças a Deus a isso, a gente está conseguindo resultados fora da escola. Hoje a gente tem atleta paralímpico com medalha de ouro no estado, perante estado e estadual. A gente tem alunos do ensino regular que são atletas olímpicos com resultados estaduais. A nossa quadra, como você sabe, a parte burocrática da parte da escola, ela já fez tudo que podia. Então a gente precisa que a comunidade escolar, juntamente com seus apoios políticos, cobre isso do governador. Porque eu penso, se você conhece um deputado, vai atrás do seu deputado, a Vanessa conhece outro, a Aline outro. Se a gente conseguir o apoio desses deputados, eu tenho certeza que essa quadra sai. Mas sozinha a gente não dá conta, porque a escola já fez toda a parte que ela podia fazer.
Agora a gente precisa da comunidade a cobrar essa cobrança que você está falando. Eu elegi um cara, eu participei do processo de eleição dele. Agora eu também preciso cobrar dele as benfeitorias para a minha escola, para o meu filho. Então, se você cobra do seu, a Aline cobra do dela, eu cobro do meu, a Vanessa cobra, são várias cabeças, como você está falando, nós, o eu, juntou nós para conseguir essa benfeitoria para a nossa escola. Eu penso que depois da quadra, pouca coisa a gente precisa mudar nessa escola, porque já está muito bom. Professora Vanessa. Então, falando nos projetos que a gente já começou e que a gente não para quando a gente entrega esse desafio. Citando a parte externa da escola, que no nosso projeto Estudantes de Atitude a gente fez uma pracinha linda o ano passado, com muitas flores, muitas árvores frutíferas, mas que não foi para frente, porque a gente precisa da colaboração da comunidade, a gente precisa da colaboração da vizinhança, porque ali era um espaço que a gente já até falou aqui, que era espaço para descarte de lixo. Então a gente conscientizou o nosso aluno, nós levamos, analisamos, mostrando, e agora que já foi entregue essa prova, agora eles falam também, eles nos cobram, né, o andamento desses projetos, porque ele não para por aí. Então assim será com todos os outros projetos. Eles mesmos têm a consciência, eles são cidadãos conscientes que a gente tem que levar esse projeto para frente. Nosso tempo, tá vendo? Curtinho, né? Tem muito o que você dizer. Nosso tempo já está acabando, né? Eu quero agradecer às professoras Vanessa e Eliane, né? Pela excelente coordenação do trabalho. Agradecer quem está aqui no apoio, a professora Alessandra, Tatiele, a professora Aline, que estão aqui nos dando o suporte. E agradecer mais uma vez, né? A vocês como professora dos meus filhos, né? Como aquelas que estimulam a participação deles, a formação da cidadania deles, né? É isso que eu espero. Eu acho que eu tenho certeza que os pais esperam de uma escola pública. É que ela seja justa, que ela seja igualitária, que ela transforme de fato a dia a dia e a realidade dele. Na próxima semana nós estaremos aqui novamente, né? Teremos um novo tema e aguardamos todos vocês. Próximo debate, gestão democrática e participativa da escola, que é a professora Vitória, e com o Olavo, lá da UEG, para a gente poder falar assim, como é que a gente pode participar e tornar os nossos projetos na educação pública, de aplicação cada vez mais efetivos. Muito obrigada e bom dia a todos.